Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus que possa estar na sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa estar sobre a sua família. Estamos começando mais uma Escola Bíblica da Família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores aqui da família Barueri e é uma grande bênção poder estar conectado contigo, poder ser instrumento de Deus para abençoar a tua vida por meio da santa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que você se conectou conosco, que bom que você tem dedicado esse tempo em busca de aprender mais a palavra do Senhor e meditar na palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o Espírito Santo do Senhor te conduza para o grande e excelente propósito dele, do nosso Deus e Pai, para a tua vida, para a tua família, e o nome de Cristo seja glorificado através da sua vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, fique esperto. Jesus Cristo está voltando. Esta é a razão de anunciarmos as grandezas do nosso Senhor, de falarmos as coisas do nosso Deus e Pai. Se você já é inscrito no canal da família Barueri, muito obrigado, é isso aí. Se você ainda não é inscrito no canal da família Barueri, já se inscreva também no nosso canal, clique no sininho para que você possa receber as nossas publicações, você possa assistir. E se esse vídeo tem sido instrumento de Deus para abençoar a sua vida, já compartilhe com outros irmãos, compartilhe com outras irmãs que você tem, seus amigos, seus familiares, e curta também. Isso é muito importante para nós, porque assim nós teremos uma visualização melhor, o YouTube vai nos ver de uma forma melhor e a gente vai poder alcançar um número maior de pessoas. A família Barueri tem se preocupado em trazer uma publicação santa, de acordo com a palavra santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para trazer edificação à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, colabore conosco, eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar grandemente. Queridos, nós temos falado nas últimas aulas, nós temos iniciado aqui um assunto sobre escatologia. Nós temos falado sobre escatologia bíblica. Escatologia bíblica, sem dúvida nenhuma, é um dos assuntos mais pertinentes a respeito da fé cristã, uma vez que a escatologia ela nos apresenta o status, não é? As últimas coisas, aquilo pelo qual nós ansiamos, aquilo pelo qual a igreja existe. Por isso é muito importante falarmos e tratarmos sobre escatologia. Escatologia realmente deve ser uma disciplina que devemos estudar constantemente. Já falamos na última semana sobre a interpretação do texto profético, foi uma aula muito preciosa, onde falamos de como interpretar o texto bíblico. Na última aula, aliás, nós falamos a respeito de profecias escatológicas que já se cumpriram. Tenho certeza que o Senhor tem falado ao teu coração e hoje nós iremos trabalhar sobre Mateus 24. Mateus 24 é um texto muito importante da escatologia bíblica. Então, fique conosco, tenho certeza de que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Hoje nós faremos uma aula um pouco diferente do que costumeiramente fazemos, já que nós vamos trazer a exposição, não de forma tão plena, mas de uma forma mais básica, de Mateus 24. Você sabe que os capítulos 24 e o capítulo 25, eles abrem uma sessão escatológica no Evangelho de Mateus. Ali no capítulo 24 e no capítulo 25, Jesus passa a alertar os seus discípulos a respeito do fim das coisas, a respeito do escatos, o escatos da história do pecado. Você sabe que o pecado foi introduzido na vida do homem por meio da desobediência, ali, quando Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, o pecado foi introduzido no gênero humano. E desde então, o Senhor tem trabalhado para trazer o homem de volta, e isso somente por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E o sermão em Mateus 24 e 25 apresenta exatamente esses escatos. Podemos dizer escatos ou final da história do pecado na vida do homem. Por isso é tão importante. Tendo por base ali o orgulho dos judeus, que é o seu templo, que havia sido restaurado por Herodes. Na verdade, você sabe que o templo que estava em Jerusalém foi construído por Salomão. Adventam muitos anos, alguns anos, ali esse templo é destruído com a invasão da Babilônia em Jerusalém. Templo totalmente destruído.
Já no final do cativeiro da Babilônia, o povo judeu é liberado para voltar para a sua terra, reconstruir os seus muros e reconstruir o seu templo. Nós observamos isso no livro do profeta Ageu, Neemias, Esdras, ali vai contar essa história. Então, nós temos aqui o segundo templo de Jerusalém, que foi reconstruído no período pós-cativeiro babilônico. Quando, já passado vários impérios, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, agora o Império Romano, o Herodes, né, que era o grande monarca do Império Romano, ele presenteia os judeus trazendo não podemos dizer apenas uma restauração, mas edificando ali aquele templo de uma forma mais suntuosa. Então os judeus tinham um grande orgulho do templo, de seu templo, uma vez que eles haviam sido presenteados por Herodes, então o templo realmente deveria ser um belíssimo templo, e ali, por causa disso, eles se orgulham disso. E a partir daí, quando os discípulos de Jesus ali apresentando o templo para Jesus, né, mostrando a Jesus a respeito do templo, Jesus passa a ensinar os seus discípulos com relação à destruição do templo. Destruição essa que marcaria o início do fim. Podemos perceber que em Mateus capítulo 24, ele trata de 4 assuntos escatológicos, que são eles: a destruição do templo, as dores de pré-parto, ou o princípio das dores, a grande tribulação e, por último, a volta de Cristo. Então, são 4 temas abordados no capítulo 24 de Mateus que nós iremos percorrer. Sob um olhar de alerta para a iminência da volta de Cristo, nós nos dedicaremos à leitura de Mateus 24, uma leitura expositiva de Mateus 24. Fique conosco. Tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração, o Espírito Santo vai trazer edificação para a tua vida. Quero já de antemão falar que não vai ser um estudo pleno, completo a respeito disso, até porque o nosso tempo e também o nosso objetivo não é esse, é um material para a escola bíblica, mas trazendo informações muito importantes que vão trazer base para a nossa fé, que eu tenho falado desde o início. A doutrina que pregamos a respeito da escatologia é pré-tribulacionista. Ou melhor dizendo, é pré-milenista dispensacionalista, ou seja, nós cremos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação e no final da grande tribulação a instauração do milênio. Então, fique aí conosco, o Senhor vai falar com o teu coração. Nós vamos vendo os versículos aqui, se você puder, tiver essa possibilidade de estar com uma Bíblia em suas mãos, isso vai lhe ajudar bastante naquilo que vamos falar. Então nós vamos ler praticamente todo o capítulo 24, só os últimos versículos que nós vamos abrir mão de apresentá-los, mas a parte escatológica aqui vamos nos dedicar como um todo. Apesar de que os últimos versículos também é escatológico, mas é uma parábola. Nós não vamos nos dedicar ao estudo da parábola ou de parábolas. Vamos lá. Logo no início nós temos uma introdução por parte de Jesus com relação ao assunto escatologia. Escatologia, você sabe, significa estudo das últimas coisas, é uma palavra grega. Então, no versículo 1, 2 e 3 diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Pois bem, Jesus ali, ele atrai a atenção dos seus discípulos falando da destruição que haveria de vir sobre Jerusalém e, consequentemente, a destruição do templo, esse tão suntuoso templo, esse tão importante templo para eles ali. Jesus atrai a sua atenção falando: olha, esse templo será destruído. O templo, quando os discípulos ouvem isso, eles tomam um susto, porque o templo, ele representa a presença de Deus. O templo, ele representa o status quo da nação de Israel. Mostrava a sua firmeza como nacionalidade, como nação.
Então, o templo era algo muito importante politicamente, por isso que Herodes dá condições para que aquele templo seja mais suntuoso, porque é uma questão política e religiosamente, uma vez que o templo representa ali a presença de Deus. A expectativa que os judeus tinham era a restauração do reino a Israel. Nós observamos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Uma pergunta importante para eles. Para tal restauração, o templo é uma questão muito importante. E Jesus diz que esse templo haveria de ser destruído. Dizem ali: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então perceba que Jesus, ao apresentar esta futura condição que haveria sobre o templo de ser destruído, é uma questão que choca com eles, porque é a presença de Deus e o reino que será restaurado a Israel. Isso acontece, isso é um fato histórico. No ano de 70 depois de Cristo, o general Tito ele vai contra Jerusalém ali, destrói, dispersa todo o povo, a grande dispersão de israelita, né? Eles vão para todas as partes, todos os cantos do mundo, e ali o templo de Jerusalém é destruído e aguarda. Há profecias bíblicas a respeito da restauração do templo, a construção do terceiro templo de Israel. Mas sobre isso nós falaremos futuramente. A expectativa então dos judeus era a restauração de Israel. E o templo era algo muito importante. Por isso, a destruição do templo marca o início do fim. Nós estamos falando de escatos, nós estamos falando do final das coisas. A destruição do templo, a profecia aqui que o Jesus apresenta e a sua realização no ano 70 depois de Cristo marca o início do fim, marca o princípio escatológico muito importante. Avançando no texto, agora gostaríamos de falar sobre o segundo ponto, as dores pré-parto, ou como está talvez na sua Bíblia e possa estar marcado aí como o princípio das dores, que está nos versículos 4 ao 14 de Mateus 24, que diz assim: E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vedes e não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Versículos 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O versículo 6, ele marca e distingue este momento. Perceba que no final do versículo 6 diz: mas ainda não é o fim. Esta seção de Mateus 24 destaca uma série de acontecimentos que precederão o fim. É como um alerta para o final dos dias, como uma mulher que está com dores próximos do parto, mas ainda não são as dores de parto, é as dores pré-parto. Talvez comece ali, que evidentemente cada mulher nesse momento de ter o seu filho, ter a sua filha, tem uma história diferente, mas é como se aquelas dores começassem um dia, 2 dias antes, e vai aumentando, intensificando até que as dores do parto realmente chegam e o nascimento da criança acontece. Não são as dores do pré-parto mais fortes do que as dores do parto, mas são fortes, mas doem. As dores não são constantes. Perceba, as mulheres, ou você se é homem e já presenciou ali uma mulher quando está
próxima ali, os seus dias de ter a sua criança, as dores não são constantes, mas vez ou outra a dor pinga ali, um momento mais intenso, menos intenso. E o que essa dor está mostrando? Que o fim está próximo, que o bebê logo irá nascer. Portanto, esse texto, o texto de Mateus 24, versículo 4 ao versículo 14, no princípio das dores, são dores pré-parto. São intensas, são realmente angustiantes, mas elas param e voltam. Ali nós vemos no versículo 4, que diz assim, não vos engane, porque ele diz assim, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Eu sou Cristo, dizendo que eu sou Cristo, enganarão a muitos. Perceba que uma das características do pré-parto, das dores o parto, os princípios das dores, é a manifestação de muitos falsos cristos. Pessoas querendo se colocar como Messias, como salvadores do mundo. E quando a gente fala sobre isso, não é apenas o indivíduo, não são só pessoas, mas sistemas também. Sistemas, eles querem se colocar como Cristo das nações, como Cristo, como Salvador das pessoas. Muitas pessoas têm se apoiado a ideologias, achando, crendo que aquela ideologia lhe dará o frescor ou suprirá as necessidades que tem. Perceba que um dos pontos narrados é rumores de guerra. Nós vivemos tempos de grandes rumores de guerra. Sempre estoura boatos, conversas, situações verdadeiras e às vezes nem tão verdadeiras assim, a respeito de guerras, rumores de guerra, conflito entre as nações empolvorosas por conta de conflitos, querendo poder, a luta pelo poder, fomes, muita fome. Vivemos um período de pandemia. Esse mesmo texto, nos textos sinópticos no Evangelho de Lucas, vai falar de epidemias. Vivemos tempos de grandes epidemias, uma grande pandemia como vivemos agora por conta do coronavírus. Tempos de dores pré-parto, de princípios das dores, tragédias naturais cada vez mais frequentes, o esfriamento do amor. Esse amor a qual o Mateus, no capítulo 24, está falando, não é o amor humano, é o amor de Deus. Cada vez mais as pessoas não se apoiam no amor de Deus. Elas apoiam no amor humano, no amor egoísta, no amor que quer o seu próprio bem, mas não no amor de Deus. Pelo contrário, iniquidade sendo cada vez mais o homem sendo corrompido pelo pecado, pela enganação do pecado, e com isso esfriando o amor de Deus, a sua aproximação a Deus cada vez mais fria. Contudo, o Evangelho sendo propagado. O Evangelho nunca foi tão propagado como nos tempos que vivemos. Nós vivemos o tempo das missões realmente avançando. O Evangelho tem sido alcançado por meio das mídias sociais, tem sido muito importante. Perceba que tudo isso tem acontecido desde sempre. Não é este século que vivemos que está acontecendo isso, mas isso desde a história da igreja, desde o início, desde a morte e a ressurreição do nosso Senhor, as guerras cada vez mais intensas, os conflitos cada vez mais intensos, a fome cada vez mais... A perseguição à igreja tem se intensificado, uma perseguição ideológica, eu diria hoje, com relação aos princípios da igreja. Sabemos que muitos países irmãos crentes estão sendo mortos. Perceba que isso desde sempre teve e tem tido. No entanto, a intensidade das dores tem aumentado de forma assustadora em nossos dias, apontando para o final dos tempos, apontando para o escatos da história do pecado na humanidade. Nós vivemos, irmãos, os princípios das dores. Eu creio assim, tenho observado isso na história do homem, na história da humanidade. Após esse princípio de dores, as dores pré-parto, parto para o quê? Para a vinda do Messias, para o arrebatamento da igreja. Havendo isso, o Senhor passa a narrar a respeito da grande tribulação. Versículos 15 ao versículos 28, conforme iremos ler agora. Versículo 15 diz assim: Quando, pois, vides o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda.
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ei-lo ali, não acreditei, porque surgirão muitos falsos cristos, falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vedes, vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O texto, esse momento do texto falando da grande tribulação, inicia o abominável da desolação que falou o profeta Daniel. Vejamos Daniel 12, 10 e 11. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Nós não iremos nos deter hoje a respeito das profecias do livro de Daniel. Nós iremos tratar sobre isso com o tema As 70 Semanas de Daniel na 7ª aula. Portanto, fique conosco, fique atento às nossas publicações. Nós vamos falar um pouco mais a respeito das profecias de Daniel que tem a ver com o período da grande tribulação. Mas é importante, no entanto, é importante termos uma mínima base a respeito disso, por isso que vamos tratar disso para entender um pouco melhor o capítulo 24 de Mateus, tá bem? Portanto, fique aí. Se você perdeu alguma coisa, continue. Tenho certeza que o Senhor vai nos orientando no decorrer das aulas e você vai cada vez ficando mais safo nisso, mais preparado a respeito disso. A grande tribulação será o momento das dores de parto, das dores serem realmente intensas, que procedem o advento do Messias. A grande tribulação será marcada pela instauração do domínio do anticristo, um período de 7 anos que serão divididos em 2 anos de 3 anos e meio. Vamos falar sobre isso nas 70 semanas de Daniel. Nos acompanhe que a gente vai falar muito sobre isso. Nós também teremos uma aula que vamos falar de personagens da escatologia, então a gente vai tratar o anticristo, o falso profeta, as 2 testemunhas, então citaremos ali as principais personagens escatológicas, então nos acompanhe. Na primeira parte da grande tribulação, estamos falando sobre a grande tribulação. O anticristo fará um pacto com os judeus, e este pacto será rompido na metade da grande tribulação. A grande tribulação é um período de tribulação, de aflição, de 7 anos, que será dividido em 2 períodos. O primeiro período de 3 anos e meio e o segundo período de 2 anos e meio. Na segunda metade, ou seja, aliás, na primeira metade, no primeiro tempo da tribulação, o anticristo irá conquistar o coração do povo judeu. Talvez nesse momento, queremos assim, o templo será restaurado, o povo judeu vai começar a fazer os seus tributos, os seus cultos no templo, edificados ali, creio até pelo próprio anticristo vai dar apoio a isso, mas na segunda metade da grande tribulação, o anticristo ele vai se manifestar contra o Cristo, ou querendo adoração no templo que talvez ele mesmo, eu digo talvez porque não necessariamente ele construa, mas certamente ele vai dar apoio para que isso aconteça, ele vai buscar a adoração, a sua própria adoração nesse lugar, abominável, a abominação que será implantada naquele tempo. Os judeus, nesse exato momento, eles vão perceber que aquilo que estava sendo feito
é revelado no capítulo 12, versículo 11, conforme lemos. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, o anticristo vai tomar para si e posta a abominação desoladora, haverá 1293 dias, 3 anos e meio. Então, depois que o anticristo entrar no templo e profanar o templo, será estabelecido um período de 1290 dias, quando o anticristo, o abominável, ele irá se levantar contra o Cristo, exigindo adoração no templo, que foi reconstruído ali, o templo de Jerusalém. Então os judeus não aceitarão essa abominação e reconhecerão que Jesus é o Cristo. Aquele que foi morto e que os cristãos diziam que ressuscitou, eles vão perceber que realmente aquele Cristo é ressurreto e por isso esses judeus serão perseguidos pelo anticristo, conforme nós observamos em Mateus 24, 15 ao 28. E o alerta que o Senhor dá a eles é: fujam, corram, que a sua fuga não seja no sábado, que a sua fuga não seja no inverno. Ai das grávidas, das que amamentarem, porque serão dias de perseguições intensas. A única possibilidade de salvação para os judeus é a volta de Cristo, ou seja, é a vinda com poder e glória narrado nos versículos posteriores. Então, no versículo 29 ao versículo 31, é narrado a volta de Cristo. Observe. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Nesta sessão nos é apresentado o cume, a parte máxima, mais elevada a respeito da volta de Cristo, revelando que todos os povos, todas as nações verão o nosso Senhor. Esta volta triunfante de Cristo tem o propósito ali de destruir as forças das trevas, libertar Israel e instaurar o reino milenial, o reino do milênio de Cristo. Olha que ponto interessante nós chegamos. Então nós falamos ali, a forma de Jesus se aproximar dos seus discípulos falando do templo, da destruição do templo. Jesus apresentou o princípio das dores, momento em que nós temos vivido. Jesus apresenta a grande tribulação, depois Jesus fala da sua volta triunfante. É muito interessante notar, e eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que vamos falar agora, na conclusão disto que Jesus está falando em Mateus 24. Perceba os versículos 32 ao 34. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas estas coisas, sabeis que estás próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Perceba que Jesus toca num ponto importante da escatologia. O versículo 32 ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. A figueira, ela é um símbolo de Israel.
quando os ramos da figueira renovam. Os ramos dessa figueira, a chamada Israel, estão se renovando. O Senhor tem ajuntado judeus de todas as partes do mundo, voltando para Israel. Israel, as folhas estão brotando, o verão está próximo. Assim, também vós, quando vides todas estas coisas, sabereis que está próximo. As portas, conforme o versículo 33. Desde quando eu era muito jovem e assistia e participava das escolas bíblicas, eu ouvia um termo muito importante que gostaria de apresentar a vocês. Israel é o relógio escatológico de Deus. Israel é a marca da volta, da iminência volta de Cristo. Então toda a preparação que há para Israel, os ramos estão brotando, as folhas estão aparecendo, mostra-se que o fim está próximo. Mas a respeito daquele dia, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem um filho, senão o Pai, versículo 36. É importante notar que o versículo 36, Jesus volta a falar da sua volta. Jesus havia falado a respeito da sua volta nos versículos anteriores, conforme nós vemos ali nos versículos 29 ao versículo 31. Agora Jesus volta a falar da sua volta, mas traçando um ponto importante que não havia sido narrado ali. Nós entendemos que a volta do nosso Senhor é caracterizada por dois momentos. O primeiro momento, de uma forma que as pessoas não verão, é o arrebatamento da igreja. Duas fases são marcadas à volta de Cristo. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, onde apenas a igreja subirá aos céus e ali encontrará com o seu Messias. E a segunda parte, ou a segunda fase da volta do nosso Senhor, se dará com grande poder e grande glória, conforme é narrado, onde todo olho virá. E isso acontecerá no final da grande tribulação. Isso é muito importante para a nossa narrativa. Isso é muito importante para o nosso princípio de estudo escatológico a respeito da volta de Cristo. Perceba que o versículo 38 ao versículo 41, que diz assim: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Senão, quando veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Não perceberam. Noé, lembra da história de Noé? Noé termina a arca. Noé conduz, na verdade é Deus quem conduz os animais para entrarem na arca. Quando o último animal entrou na arca, a Bíblia fala que Noé e sua família entrou na arca. Deus fechou a porta. Os homens não deram conta, não se importaram pelo fato de Noé estar na arca. Mas quando veio o dilúvio, quando as chuvas vieram, aqueles homens se ligaram que Noé estava trabalhando para um propósito divino. Assim, meus irmãos e irmãs, quando a igreja for arrebatada, os homens não vão se importar com a igreja arrebatada, mas na sequência virá o dilúvio, na sequência virá a grande tribulação, que irá inundar essa terra, irá tomar toda essa terra, trazendo o juízo de Deus. O arrebatamento da igreja será de maneira súbita, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Já a volta triunfal do nosso Senhor será percebida pelas dores do parto, chamado a grande tribulação. Perceba que o arrebatamento da igreja acontece antes. Já mais uma vez quero deixar claro, a volta de Cristo se dá em duas fases. A primeira fase se dá no arrebatamento da igreja. Jesus chama, a trombeta soa, a igreja sobe e nós nos encontramos com o Senhor. É instaurado aqui as dores de parto ficam muito fortes. E o parto está na iminência de acontecer. Entenda o seguinte, o arrebatamento da igreja, ninguém sabe o dia e a hora, mas a volta de Cristo, a conclusão da volta de Cristo, podemos falar assim, na sua segunda fase, a sua volta triunfante é marcada para 7 anos após, para quando é intensificado,
para quando, depois que o anticristo se levantar no templo construído em Jerusalém, 3 anos e meio é marcado, 1290 dias é marcado para a volta triunfal do nosso Senhor junto com a sua igreja. A partir de então, Jesus passa a narrar uma série de parábolas. Perceba, Mateus 24, nós estamos falando assim: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais virá o Filho do Homem. Nós não sabemos a hora. A igreja está preparada, a igreja sabe, a igreja está esperançosa por isso, mas nós não sabemos a hora. E quando o Senhor vir buscar a sua igreja, e buscar a sua igreja, será instaurado as dores de parto propriamente. A grande tribulação será instaurada, preparando para o grande dia do advento do nosso Senhor com poder e glória para destruir as forças de Satanás, para livrar Israel e instaurar o reino do milênio. O capítulo 24, capítulo 25 de Mateus tratam de um princípio escatológico muito profundo. A partir do versículo 44, o Senhor traz uma parábola muito importante e ele começa a trazer outras parábolas em todo o capítulo 25, falando, alertando a igreja, os seus discípulos a estarem preparados para o sublime dia da sua volta. Nós não vamos nos deter no estudo das parábolas, não é o nosso propósito, porque o nosso propósito é apresentar a base da escatologia, com o propósito de nos salvaguardar de ensinamentos que não condizem com aquilo que nós cremos no campo da escatologia. Nós iremos apresentar, a partir da próxima aula, algumas das principais doutrinas escatológicas, onde traremos um breve resumo dessas doutrinas. E, por fim, trataremos com maior fundamentação as doutrinas escatológicas que nós cremos, que é a doutrina pré-tribulacionista, ou pré-milenismo, pré-tribulacionista e pré-milenismo, ou ainda dizendo pré-milenarismo dispensacionalista. O que significa isso? Que a volta, o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação. E depois da grande tribulação vem a volta de Cristo com poder e glória para instaurar o milênio. Fique conosco. Espero que esteja sendo claro, você esteja entendendo o que estamos passando, mas não se preocupe, nós vamos voltar a esse assunto várias vezes. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração, os pontos principais da escatologia vão contemplar o teu coração, a tua mente, e o nome de Cristo será glorificado. Obrigado por estar conosco durante todo esse tempo. Que o nome de Cristo seja glorificado na tua vida. Fique esperto, meu irmão. Fique esperta, minha irmã. Jesus Cristo está voltando. Que o Senhor possa lhe abençoar grandemente. E até a próxima semana, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.